Então vamos começar a nossa entrevista com o ex-prefeito Aurino Vieira Nogueira, que nos deu a honra essa primeira entrevista para o canal Você na Mídia. E desde já, Aurino, te agradeço por ter aceito o convite, o qual eu te fiz. Eu que agradeço, a oportunidade. Então vamos lá para a primeira pergunta, falando a respeito da cidade de Bacuri, que é a nossa cidade, nosso, como você mesmo cita, nosso torrão. Primeira pergunta é, por que Bacuri? Bem, Alan, é muito simples de responder essa pergunta. Primeiro porque Bacuri me acolheu. Foi aqui que eu, aos 8 anos de idade, conheci a primeira escola na minha vida. Segundo, Bacuri me deu uma coisa que é essencial para qualquer cidadão. Me deu uma comunidade. Eu, por exemplo, quando estou em qualquer metrópole, inclusive eu vou muito a São Luís, em São Luís eu sou apenas um rosto na multidão. Em São Luís, ou em qualquer cidade grande, eu apenas estou. Em Bacuri eu não sou um rosto. Eu sou uma pessoa conhecida, acho que por muitos queridos, e fundamentalmente, eu sou cumprimentado. As pessoas me dão bom dia, boa tarde, boa noite, de sorte que numa metrópole eu estou, em Bacuri eu sou. Portanto, esse sentimento comunitário é que me dá essa sensação de que aqui eu exerço a minha cidadania em plenitude. Então, acho que essa é uma explicação que qualquer um ficaria honrado em ter, como eu tenho, por essa comunidade de Bacuri. Voltando aqui a um outro eixo, educação de Bacuri. Qual a sua visão hoje da educação do nosso município? Bem, esse é um tema bastante complexo, a educação, Porque não é um tema específico sobre as escolas, mas a tua pergunta é uma pergunta que eu acredito que seja buscada de muitas pessoas que vocês pesquisaram. Educação é um tema mais amplo. Acho que não só em Bacuri, mas em todo o país, em grande parte do mundo, a educação está num momento de muita crise. Por quê? Porque quem educa é a família. Mas a família perdeu mão. Quem incute na personalidade de um adolescente, de um pré-adolescente ou de uma criança valores éticos é a família. A partir do momento que a família perde a mão sobre esses valores, e eu tenho dito uma frase que é muito dura e que às vezes é mal entendida, eu digo que os pais não precisam ser amados pelos filhos, eles precisam ser respeitados. O amor do filho pelo pai só vai vir a partir do momento que anteceder esse amor o respeito. Filho que não respeita, jamais amará. Portanto, a educação, ela está quase em colapso porque a família quer transferir para a escola essa responsabilidade de educar. E escola não educa, escola escolariza. Escola transmite, quando transmite, conhecimento. Portanto, a educação de Bacuri, nesse contexto, ela está à beira do abismo. Por quê? Porque a família está falhando em impor os principais valores sobre os filhos. Já que o tema ainda é educação e você citou em escolas, qual escola que a Aurino imagina para Bacuri? Olha, Alan e seguidores do canal, a escola para Bacuri, ela tem que sofrer algumas mudanças urgentes. A primeira delas é, nós precisamos, isso na infraestrutura, eu não estou falando de construir tantas escolas mais. Na infraestrutura nós precisamos imediatamente climatizar e digitalizar as escolas de Bacuri. Não é possível mais com esse efeito estufa, esse calor absurdo, que transforma a sala de aula e a administração da escola num ambiente insalubre, que a gente acha que o rendimento da aprendizagem vai acontecer. Então,
É fundamental que a gente digitalize e climatize as escolas. Por quê? Porque nós estamos ainda no mundo analógico, nas escolas. Ou seja, as escolas estão atrasadas há mais de uma década no seu funcionar. De maneira que essa é a primeira coisa que temos que fazer. Um segundo ponto, focar permanentemente na qualificação de professores e até de funcionários. Por quê? Porque com a escola digitalizada, com o mundo digitalizado, o papel do professor, ele inverteu o eixo. Hoje o professor tem que estar preparado não para dar respostas, mas para orientar o aluno a buscar essas respostas, ou seja, a saber fazer as perguntas, porque todo o conhecimento está disposto nas redes e nas plataformas sociais, de maneira que esses dois pontos eu considero importante. E um terceiro, que é consequência disso, acho que as escolas têm que pular seus próprios muros e se juntar à comunidade. Nós não podemos mais continuar com uma escola que termine dentro dos seus próprios muros. Ela precisa se estender e de maneira que quando o aluno saia da escola, ele possa atuar positivamente, imponderadamente na sua comunidade, principalmente voltado para a força da terra. Eu, para concluir essa resposta, tenho que citar a Unesco elegeu 4 pilares que ela considera fundamental para uma boa aprendizagem. O primeiro deles, aprender a aprender. Isso nós só vamos hoje conseguir com a digitalização e com a qualificação dos professores. O segundo pilar, aprender a fazer. Ou seja, as escolas precisam experimentar experiências. Se não podemos ter laboratórios sofisticados, podemos ter experiência de extensão. Não adianta dizer como se planta um pé de cupuaçu se o aluno não for lá na terra fazer o plantio daquele pé de cupuaçu e ter o sentimento de ser o padrinho daquela planta, acompanhar o desenvolvimento daquela planta. O terceiro pilar, aí já começa a complicar, é aprender a ser. O terceiro pilar da Unesco, por que é mais complicado? Porque aprender a ser cidadão não é a escola que tange sobre esse aluno, mas a família. Esses valores têm que vir da família. E por último, o quarto pilar, aprender a conviver. Aí é o mais difícil. Se o aluno vem de uma família desajustada, que não lhe ensina os valores éticos capazes de lhe tornar um bom cidadão, uma boa cidadã, esse aluno vai ter dificuldade de conviver na comunidade escolar. E por isso vem as agressões aos professores, os confrontos com os colegas, com funcionários. Então, antes de falarmos em escola, a escola de per si não age sozinha. É preciso a gente remodelar os valores da família. Então, Aurélio, uma pessoa que já leu tantos livros, conhecedor de várias coisas, conhecimentos amplos, o que esse cara, esse ex-prefeito, esse homem, pai de família, tem a dizer sobre o amor? Eita, mas agora você foi profundo, hein? Bem, esse é um tema de que é difícil a gente tangenciar uma definição. Mas, se você me permitir, me der tempo, eu posso fazer algumas considerações. Com certeza. Não acredito que alguém tenha autoridade para responder sobre o amor. Mas nós podemos seguir alguns caminhos que podem ilustrar esse tema. O que eu posso dizer primeiro, isso no campo axiológico, é que o amor é uma virtude. Se você selecionar as principais virtudes da humanidade, como gratidão, respeito, consideração, perdão e outras virtudes inerentes ao humano, é a virtude das virtudes. Então não estamos falando de um tema qualquer. Porém, eu não queria ir por esse foco, porque ele é muito... E veio que grandes pensadores falavam sobre isso. Portanto, não sou eu que vou falar por eles. Platão, por exemplo, um craque, né? Platão, no conto
ou no Conto dos Andrógenos, ele diz que amor é quando duas metades se encontram, se fundem de tal maneira e tal completa que essas duas metades se tornam um só. Mas vamos pensar um pouquinho e vamos nos atrever a questionar essa forma de ver o amor de Platão. Se o amor é completude, e se dois, ao se encontrar, as duas metades se tornam um só, eles semeiam o quê? A solidão. Porque eles são apenas um. Então, veio depois o grande Sócrates. E a Grécia, a mãe de todos nós, a Grécia clássica, nos ensina muito sobre esses temas. E o Sócrates dizia o seguinte: não, o amor não é completude. O amor é incompletude. Mas como assim? Isso, o amor é falta. Não é a completude de duas metades se juntando em um só. Mas é a metade ou o que nos falta. Nós só podemos amar o que nos falta e não o que temos. Bem, se Sócrates está certo, eu diria que essa é uma definição de amor de como os lobos amam seus cordeiros. Ou seja, o lobo só ama o cordeiro para devorá-lo. E ao devorá-lo, devora o próprio amor. Mas vamos mais aqui para perto. Depois eu volto um pouco mais na história. Padre Antônio Vieira, mestre, o que ele nos disse? Ele falou desse tema amor em dois momentos que eu considero sublimes. O primeiro momento foi na inauguração da igreja do Desterro, que foi a primeira igreja de São Luís construída por um escravo. E no sermão do corpo para o corpo, Vieira pontificou que, desde quando Deus criou o homem, lhe impôs uma pensão: amar o seu corpo. E para amar o seu próprio corpo, é preciso sempre, diariamente, buscar pão para esse corpo. Portanto, se nós olharmos nesse sentido de amor humano que Vieira descreve no sermão do corpo para o corpo, ele concorda com Sócrates. É o corpo sentindo falta do alimento, do que come, do que devora. Porém, num outro momento, não podia Vieira ficar só nisso, né? Em um outro sermão famoso dele, Sermão do Mandatário, proferido em 1553, na Capela Sistina de Lisboa, o Vieira falou de um outro amor, o amor divino e não humano. Disse Vieira que o amor humano, o tempo, o espaço e o objeto mais valorizado acabam com ele, mas que o amor de Deus jamais perecerá. E Vieira dá até um exemplo clássico. Davi, quando foi alçado à condição de rei de Israel, ele tinha, como era de hábito naquela época, e ele morava nos arredores, ele era um pastor de ovelhas, Davi tinha uma noiva prometida. Era hábito naquele tempo, já na adolescência, prometer os noivos. E Davi, de repente, é guindado à condição de rei, casou-se com várias esposas e esqueceu da prometida de infância. E ao lembrar, quando os guardiões de Davi chegaram lá na periferia de Jerusalém, ela já estava casada com um ferrador de cavalos. Mas na hora que chegou a proposta para ela ir ser a mulher do rei, ela não pensou duas vezes. Deixou o ferrador de cavalo, que ela era feliz, e foi ser a principal rainha e esposa de Davi. Isso significa o quê? Que Vieira está certo. Quem era o objeto mais valorizado, o rei ou o ferrador de cavalos? O rei. E embora ela amasse seu marido, ferrador de cavalo, o amor dela era humano e sucumbiu diante do objeto mais valorizado. Ainda olhando pela janela da história, São Tomás de Aquino fala sobre o amor e ele diz que o amor é um sentimento tão nobre que ele não é corpóreo,
ele é um acalentador da alma. Só para encerrar, e eu podia falar de outros, quem deu checkmate foi o melhor e o maior de todos, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, precisa entender o contexto que ele vivia. Naquele tempo, que estava escrito, e ele disse isso: vejam o que está escrito, mas eu vos digo, amai os seus inimigos como a você mesmo. Então, Cristo foi que pontificou a sublimidade dessa virtude chamada amor. Amai a todos, sem diferença, sem exclusão. Portanto, essa é uma breve história e eu não tenho autoridade para falar sobre o amor, mas posso falar o que os sábios falaram, tá bom? Obrigado pela pergunta, mas não é fácil. Eu que agradeço. Então, Aurino, já que você fala tanto em Deus nas suas crônicas, que você é ateu, que você não tem religião, então como é que você define Deus? Primeiro, ninguém nunca viu eu falar que sou ateu, né? Mas muita gente fala que eu sou ateu. Primeiro que eu tenho uma ideia e uma definição, e aí sim eu posso definir. Para mim, o ateu é apenas uma pessoa que propaga Deus. Porque é impossível não crer em Deus. É impossível. E toda vez que o ateu nega ou tenta negar Deus, ele proclama Deus. Então, quero dizer que eu não tenho religião, mas, evidentemente, todos os momentos da minha vida eu sinto a presença de Deus. De maneira que é bom essa pergunta, porque tira essa dúvida. O que eu posso falar é que, sem essa autoridade de falar de Deus e apenas sentir Deus a todo instante na minha vida, eu diria que eu sou um peixinho e Deus é o oceano. E um peixinho jamais vai poder explicar o oceano. Agora, Alain, em relação a Deus, é preciso nós entendermos que o Deus não varia, mas as civilizações variam e as pessoas são diferentes umas das outras. De maneira que tanto sociedades quanto pessoas têm o hábito de customizar Deus. Eu vou dar um exemplo. O Deus de Abraão era íntimo de Abraão, que jantava com ele. Alguns séculos depois, o Deus de Moisés era ao contrário, não era íntimo, era temido e normalmente se manifestava através de condenações. Os egípcios sabem bem disso. E depois em Jesus modifica tudo isso. Deus não é só intimidade, Deus muito menos é temor, Deus é amor. Assim como as sociedades, as pessoas costumam customizar Deus. O que significa isso? Que as pessoas querem moldar Deus conforme o que pensam. Tem gente, por exemplo, que diz que é fervoroso católico, mas é simpático à reencarnação. Ora, a reencarnação não cabe ao catolicismo. Então, essa pessoa em algum momento é espírita, porque a reencarnação é um instituto do espiritualismo e de algumas religiões orientais. Por que isso acontece, essa customização de Deus? Porque as pessoas pegam os textos sagrados, pegam o Torá, pegam a Bíblia, pegam outros textos de religiões e querem adaptar ao que eles pensam. Ora, os textos sagrados não são para ser interpretados. Eles são textos reveladores. De maneira que as pessoas dizem assim: eu leio a Bíblia, eu gosto daquele capítulo, eu gosto daquela passagem da Bíblia, mas eu não concordo com tal passagem. Santo Agostinho dizia de que quem concorda com parte da Bíblia, na verdade, concorda com ele mesmo e não com a Bíblia. De maneira que
essa customização de Deus. Ultimamente, as pessoas querem moldar Deus, querem transformar Deus a um Deus pop, conforme a personalidade dele. Eu queria dizer que isso é muito perigoso. Nós, no meu entender, apenas temos que sentir a presença e a revelação de Deus e não tornar Deus humano e customizá-lo conforme as nossas vontades. Portanto, você me perguntou o que é Deus para mim. Deus para mim é onipresença, é onipotência e a tudo permite. Agora, Aurino, voltando já para Bacuri. Novamente? Novamente. Não sai de Bacuri? Não tem como, você é Bacuri, né? Muito bem. Como você vê hoje a saúde de Bacuri? Como eu vejo a saúde de praticamente os 5.500 e tantos municípios do Brasil, ou seja, a saúde está doente. A saúde de Bacuri não está só doente, ela está na UTI. E é evidente que não existe um só culpado. É muito bom a gente colocar isso. Mas há algumas coisas que me instigam e me intrigam tanto em Bacuri. Se em Bacuri até um parto normal não se faz há meses e vai para Cururupu, o que acontece? Os filhos de bacurienses são registrados como cururupuenses. Eu fico triste por esse lado, mas fico até alegre, porque como eu sou cururupuense, há três vezes foi colocado na Câmara para que me dessem a cidadania bacuriense, e as 3 vezes foram, por um ou outro motivo, negadas. Eu não entendo como se pode negar a cidadania de uma pessoa que construiu 153 obras, que ainda jovem foi autor da bandeira do escudo de Bacuri, que mora em Bacuri, que congrega a sua vida em Bacuri. Eu não entendo, mas negaram. De maneira que cada filho de bacuriense, ultimamente, se torna um conterrâneo meu, cururupuense. Acho isso uma tristeza. Entretanto, vamos à causa. Tem muitos culpados, mas tem uma culpa principal. O Pacto Federativo está errado. O que é o Pacto Federativo? É fundamentalmente a repartição de todo o dinheiro que entra nos cofres públicos. O Pacto Federativo, ele ainda é uma reminiscência da ditadura militar. E como os ditadores militares não acreditavam nos prefeitos, eles ficaram com a maior parte do bolo e os municípios ficavam com a menor parte. Hoje, por exemplo, os 5.527 municípios, salvo engano, esse número, eles ficam apenas com 18,5% de tudo que se arrecada no país. 18,5%. Enquanto a União fica com 51%. Ora, o que diz a Constituição? O Brasil é uma república federativa onde o município é um membro paritário como é a União. Mas como a União, que é uma só, pode ficar com mais da metade do bolo? Então, quando falamos de saúde, quando falamos de educação, falamos de infraestrutura, nós temos que primeiro entender que é preciso urgentemente remodelar o Pacto Federativo de Repartição. E eu conclamo os políticos a conversar com seus deputados federais, com seus senadores, para que eles coloquem isso como pauta número 1, redimensionar o Pacto Federativo, a repartição de dinheiro. Porque, Alain, não se morre na União, não se morre, não se adoece de barriga, dor de barriga na União. A União não compra caixão para ninguém, que não pode comprar um caixão para ser enterrado. As coisas acontecem no município, mas exatamente acontecem no ente da federação que menos tem dinheiro. E não é menos, é muito menos. Então, se nós quisermos, primeiro, cobrar bastante do administrador municipal, nós temos que conclamar aos nossos líderes, deputado estadual e federal, que redimensionem a repartição do dinheiro, ou seja, o Pacto Federativo, porque aí está a causa primária de todas as mazelas na saúde, da educação e de outros setores. Mas, respondendo, no meu entender, apesar de pouco dinheiro, a saúde de Bacuri poderia ser um pouco melhor, porque a estrutura tem, falta ser usada. Então, das 153
feitos em Bacuri, quais, na sua gestão, beneficiaram o município? Acho que algumas obras foram no sentido de valorizar a autoestima de Bacuri. Mas é evidente que a mais importante, eu não tenho dúvida, o pessoal fala nas praças, né? Mas eu não tenho dúvida. A mais importante foi o nosso hospital, porque foi feito com recursos próprios. E construir um hospital é difícil. Equipá-lo é 100 vezes mais difícil. Eu me lembro que naquela época só um ultrassom com sonda intravaginal custou R$69 mil. Imagina quanto isso no valor de hoje. Depois do hospital, eu considero entre esses 153 feitos duas coisas importantes. Eletrificação, não havia luz para todos, não havia o Lula no poder. Então, eletrificar um povoado, uma comunidade, um bairro, era uma verdadeira odisseia. E nós conseguimos sair do patamar de 32% de lares eletrificados com energia para 81% em 8 anos, enquanto a média do Maranhão era 62%. E água potável era mais baixo. A média do Maranhão de lares com água, com uma torneirinha, no quintal dentro de casa, era 28%, a média de Bacuri, enquanto a média do Maranhão já era 42%. Depois de 8 anos, a média do Maranhão saiu de 42% para 61%, e nós saímos de 28% para 78%. Acho que isso, além de trazer conforto, ele trouxe saúde para a população. Então, eletrificação, depois do hospital, eletrificação e água potável, me parece assim que são coisas que eu tenho muito orgulho e que foram feitas com muito esforço, quase com uma odisseia para poder se conseguir. Aurino Vieira Nogueira, eu coloquei nas redes sociais que estava vindo para cá fazer essa entrevista com você. Nossa! E tanto é que recebi várias perguntas. Meu Deus, lá vem boba. Tem uma aqui de Eliane Azevedo, que diz: ex-prefeito, se possível, futuro prefeito de Bacuri, qual a sua visão hoje e futuramente prefeito, caso venha, da situação das praças? Anteriormente, haveria me dito que suas obras eram como se fossem filhos para você. Como é hoje o ex-prefeito ver um filho abandonado? É evidente que essa é uma força de expressão minha, afinal de contas, os meus filhos estão no topo do meu amor, né? Meu Ariel, minha Samira, minha Nurian, minha Carol, minha Carla, minha Fernanda. Então, mas é uma forma de dizer ao povo o quanto o que a gente faz se torna, de certa forma, uma criatura da gente. Meus livros, por exemplo, os 2 livros lançados, A Elisão Tributária e o Pedaços de Mundo, já que o 2 está escrito, e espero lançar também um romance, O Príncipe de Urubá. Bem, são como filhos também. Relativamente às praças, o que me dói profundamente na alma, e eu nem sei se tenho alma, mas na minha espiritualidade, é que elas eram feitas com tanto carinho e foram projetadas com tantos detalhes, que no tempo que não havia celular, as pessoas compravam máquina fotográfica para vir fotografar-se na praça. E hoje que o celular está banalizado, as pessoas passam pelas praças e sequer enxergam que ali é um ponto para ser registrado. Por quê? Porque o carinho sobre esses monumentos, tanto a São Sebastião quanto a Bacuri, o carinho desapareceu. E você só pode cuidar da coisa pública com a dedicação do carinho. Sem amor pela coisa pública, a coisa pública vai se esvaindo, vai desaparecendo, embora ainda esteja ali. Essa pergunta sobre as praças também me parece que ela quer introduzir um outro tema, que seria perguntando futuro prefeito. Bem, uma coisa, não sei se você é futuro prefeito, só tenho uma certeza: meu nome estará disponível, pronto, pela justiça, livre de qualquer impedimento. Isso eu tenho certeza. Quanto a ser prefeito, depende de muitos outros ingredientes, inclusive do povo de Bacuri, né? Aurino, se há
possibilidades de uma candidatura, a qual Garden, seu vice-prefeito, há 8 anos, e Renato Andrade perguntaram nas redes sociais quais as maiorias iniciais de Aurino, prefeito de Bacuri. Bem, o Garden é uma pessoa, obrigado Renato, obrigado Garden. Garden é uma pessoa que eu primo muito, porque eu tive a sorte, o privilégio de ter um vice-prefeito que só ajudou. Das 153 obras, o nosso vice-prefeito foi responsável por 42 que ele trouxe, sem me exigir um centavo, sem exigir que estivesse à frente da execução de qualquer uma delas. Isso hoje é surreal, porque normalmente os vice-prefeitos querem ser prefeito, e aí às vezes querem passar à frente do prefeito, sem esperar a sua vez. Então eu tive essa sorte. De maneira que, vindo de um Renato do Garden, eu tenho que responder com muito respeito. Primeiro, a primeira pergunta. A candidatura é perfeitamente possível, porque não há dúvida de que meu nome estará absolutamente livre para me candidatar. Isso eu quero deixar bem claro. Algumas pessoas até dizem, mas não vai poder. Bem, o que não pode de verdade está aí na prefeitura. Ou eu estou mentindo? Não. Bem, a segunda já é mais capciosa, a segunda pergunta deles. Como prefeito, o que você faria para tirar Bacuri dessa letargia, não é isso, mais ou menos? Sim. Bem, essa é uma resposta que não pode ser respondida num toque só. Mas eu vou tentar focar. Não vou falar de educação, de assistência social e de saúde, porque isso os recursos já vêm. E se você ouvir a base de cada setor desse, o pessoal da educação, se você ouvir o pessoal da saúde e empregar na sua integralidade os recursos que vêm para esses setores, já é um grande avanço. Então não vamos falar disso. Mas eu quero dizer que eu, como prefeito, não tenha dúvida. Os principais projetos, e são poucos, mas são abrangentes, são universalizadores para Bacuri, é no setor de produção. Nós só temos uma saída para Bacuri. Primeiro, acreditar na terra. Por quê? Porque nossos antepassados já fizeram uma coisa extraordinária. Dividiram os nossos 71 mil hectares existentes no município, dividiram em mais ou menos 1.600 sítios ou centros, como eles chamam. Então a reforma agrária já foi feita naturalmente pelos nossos antepassados. O que falta agora? É investir nessas pequenas glebas de terra, mas investir como um parteiro que ajuda cada família a nascer para o mundo produtivo. E eu te confesso, Alan, que eu, como prefeito, eu tenho pelo menos 70% dos megaprojetos voltados para o setor produtivo. Posso exemplificar rapidamente 2. Os vereadores começam a trabalhar na segunda quinzena de fevereiro, mas começam a ganhar desde o dia 1º de janeiro. Nós vamos convocar a Câmara extraordinariamente e vamos aprovar um fundo de 7% do FPM bruto para a pecuária bacuriense. Hoje, em média, 130 cabeças de gado são abatidas por mês em Bacuri. Eu estou falando sério de povoados. Só 40% disso vem do rebanho local, porque nós temos um rebanho que ano a ano vem diminuindo e vem piorando a qualidade. Colocar boi para o campo, esse boi vai dar 150 kg de carne com 4 anos. Então nós precisamos intervir na pecuária. Um fundo de 7% vai nos permitir cadastrar esses centros ou sítios na prefeitura. E nós não sonhamos com fazendas de gado, porque a nossa terra e nossa tradição não é essa. O que nós queremos é dinamizar o boi na corda. Porque quem leva pela manhã uma junta de boi para a capoeira é o mesmo trabalho que leva 10. Portanto, nós temos uma meta audaciosa. Com esse fundo de 7% que vamos aprovar na primeira semana de janeiro do FPM Bruto, a cada 3 meses nós iremos lá fora e compraremos
300 e médio, 300 bezerro e bezerra desmamada de boa qualidade. E vamos sortear. Com um detalhe, o GTA fica na prefeitura, mas o sorteado, o ganhador, leva um certificado de propriedade daquele animal semovente. E eu quero dizer uma coisa, investir na produção é tão fantástico, que quando você olha para 1000 pés de jussareira, você não está olhando para pés de jussareira, você está olhando para dinheiro. Ou você já viu dizer que quem tem jussara ficou sem dinheiro? Teve jussara, tem dinheiro. Se você olha para 10 cabeças de gado, você não está olhando para 10 cabeças de gado. Você está olhando para dinheiro, para comprar um carro bom de segunda mão. Está na hora de uma crise, de uma cirurgia na família, vender 4 cabeças, ir lá pagar a cirurgia, sem depender de mais ninguém. Então, nós temos que intervir. Como temos que intervir em outro setor? Nós perdemos, só para gado, para carne, para tijolo e telha, quase R$1 milhão por mês que sai de Bacuri. 800 mil que sai nesses 2 itens, tijolo e gado, é aquela calçada que deixa de ser feita, aquela janela que deixa de ser colocada, aquela bermuda que deixa de ser comprada, aquele dente que deixa de ser tratado, de maneira que esses 800 mil é uma sangria que aos poucos está matando nossa economia. Então, seu Garden, seu Renato, eu posso responder. Investir maciçamente no setor produtivo, acreditando na força da nossa terra. E eu já cansei de falar isso, de escrever sobre isso. Eu me juntei a uma família de São Paulo e nós, em segredo, estamos trabalhando um projeto de cupuaçu, nós mesmos, e de 3.000 pés de açaí, já estão aqui com 70 centímetros. O pessoal, nesse momento, está roçando lá e nós vamos acompanhar. Eu, pessoalmente, vou doar os canos, porque eles vão ser irrigados para botejamento na época de sequeiro. Vou doar do meu salário, e é claro que eu vou comprar parcelado, porque eu não tenho salário para tirar 12 mil de uma vez, mas eu já cansei de escrever sobre produção e acreditar na terra. E cansado de clamar no deserto em Bacuri, eu resolvi fazer uma coisa, tomar uma atitude e ir para a ação. E daqui a 2 anos nós queremos, e Deus vai querer, junto conosco, que o projeto fique tão bom e tão certo que nós vamos levar 20, 30 pais e mães de famílias para ir lá olhar e dizer, sim, nós podemos ir em Bacuri. Sai um pouco de Bacuri. Qual a tua visão, cara leitor, sábio, vamos dizer assim, qual a tua visão entre o mal e o bem? Meu Deus, mas que tema maluco, né, esse aí. Eu vou retirar a história de sábio, né, porque não me considero um sábio. Eu, na verdade, sou um peão de Bacuri que, eventualmente, lê alguma coisa, né, ou escreve alguma coisa. Então, retirando a questão, o superlativismo de sábio, eu vou me inspirar no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nas 159 perguntas que Allan, no Livro dos Espíritos, faz aos espíritos, ele estava bastante incomodado. Este sábio religioso, ele estava bastante incomodado, porque ele achava que o mal estava assim imperando sobre o bem na humanidade. Então ele achava que a humanidade estava piorando. E ele faz essa pergunta: por que o mal sobre os séculos vem ganhando do bem? E aí um espírito, segundo ele, o espírito de Santo Agostinho, não sou eu que estou falando, quem falou isso foi Allan Kardec, mas é bastante inspirador para responder essa pergunta, que é capciosa, né? Essa pergunta é uma casca de banana. Bem, o espírito respondeu a Allan Kardec: você está errado. O bem sempre triunfa sobre o mal. Porém, o mal é audacioso e o bem é tímido. Então, quando o mal age, ele age organizado, ele age como protagonista e age de forma audaciosa. E o bem, quando age, ele age de forma tímida. Vou dar um exemplo. A grande mídia hoje. Ontem à tarde, por exemplo, quanto é hoje do mês? 21, né? 21.
Muito bem. Ontem à tarde, alguém atirou em alguém. E se teve uma câmera filmando, certamente apareceu no Brasil Urgente, apareceu na grande mídia, nos jornais, não é isso? E nesse mesmo instante, milhares de pessoas estavam salvando vidas, mas não apareceram na grande mídia, porque o mal, com a sua audácia, dá muito dinheiro para a grande mídia, e o bem, na sua timidez, embora haja com mais frequência, não dá essa mídia. O que eu diria? É preciso que o bem, além de agir como está agindo, o bem tome a atitude de ser tão audacioso quanto o mal. Na hora que o bem se tornar audacioso, eu te digo, meu filho, o mal estará com os dias contados. Vou dar mais um exemplo, por que o bem suplantará o mal. Se há 100 anos uma filha adolescente desrespeitasse um pai e ele pegasse, botasse uma panela de água fervendo e tocasse os 2 braços dela, de maneira que os braços dela fossem atingidos, que perdesse a pele e até parte da musculatura, ninguém diria nada há 100 anos atrás. Se isso acontecer hoje, além do pai preso, muita gente aparecerá contribuindo e outros agindo para restaurar a musculatura, os movimentos e a pele daquela jovem. O que é isso? É o bem que está se impondo sobre o mal. Portanto, nesse concernir, os espíritos estão certos. O mal está com o dia contado. Tá, então vamos lá, Aurino, voltar para Bacuri de novo. Novamente? Nossa terra, né? Não quer que eu saia de Bacuri mesmo, né? Não. Tá bom, vamos lá. Jamais. São perguntas de Laércio e creio que da maioria dos bacurienses. Lá vem bomba, né? Bacuri tem saída? Eu sabia que era bomba. Laércio e os demais que fazem essa pergunta, é claro que Bacuri tem saída. É evidente que não é fácil, porque nós estamos numa crise que ela é contextualizada no país todo e aqui em Bacuri ganha algumas peculiaridades a mais. Mas Bacuri tem saída. Se nós impusermos, a partir das famílias, valores éticos, e esses valores éticos, a partir da família, se espalhar pelas escolas e atingir os políticos, começa a grande virada. A grande saída de Bacuri, no meu entender, é simples, mas muito trabalhosa. Vamos investir com clareza o que vem para a educação, na educação, o que vem para a saúde, na saúde, o que vem para outros setores em cada setor. Mas, fundamentalmente, a saída de Bacuri está por acreditar no potencial da nossa terra. São 1.600 micropropriedades que podem produzir quase de tudo. A partir do momento que governantes, instituições, famílias, escolas se unirem em torno de um projeto que valorize o potencial da nossa terra, em uma década a gente vira o jogo. E nós saímos de um país de indulgência produtiva para um país de produção fabulosa, não só para abastecer localmente, mas para exportar. Portanto, eu digo, a saída para Bacuri passa pelo empoderamento do setor produtivo, acreditando na terra. Afinal, essa terra nós já temos o que muitos municípios queriam e não têm. Essa é a saída. Então vamos lá, Aurino, continuando essa entrevista. Qual a melhor forma de se manter no poder? E por que certos políticos estão há tanto tempo no poder? Existem várias formas, mas a principal delas é uma só. Quem está no poder, se tem a capacidade de dividir as oposições, ele enfraquece as oposições. E por isso, ele se sobrepõe às oposições. E nós temos um político aqui em Bacuri que é craque nisso, dividir as oposições. Quando as oposições estão se fortalecendo e se juntando, ele vai lá com a sua espada mágica do poder e separa. Leva um, depois leva outro. E ele está sempre dividindo as oposições. E é isso que faz com que ele se mantenha com certa facilidade no poder. Porque não é o resultado do serviço,
não é o resultado do servir e muito menos o resultado do gostar de Bacuri. Esse político se mantém há tanto tempo porque ele é um mestre em dividir as oposições. E as oposições de Bacuri, e eu me incluo nisso, são quase otários para se deixar dividir tanto, porque pensam normalmente só no imediato. As oposições de Bacuri não têm um projeto a médio e longo prazo para Bacuri. Por isso, apenas alguns da oposição têm projetos bons e pessoais, e eu conheço alguns. Não vou citar o nome, mas eu conheço alguns. Então, o que eu posso te responder é que um político em Bacuri se mantenha tanto tempo no poder, sem servir, sem fazer, porque é um mestre em dividir as oposições. Então vamos lá para as considerações finais. Desde já agradeço e quero que tu dê um sopro para esse povo bacuriense, povo tão sofrido. Qual a esperança que você traz para esse povo, para o teu povo bacuriense? Bem, eu quero agradecer ao canal a honra de ser o pontapé inicial. Isso mostra do quanto eu acredito no projeto de vocês e você já respondeu. As considerações finais, elas passam por nós plantarmos nos corações dos bacurienses a esperança. E por que eu digo isso? Eu vou me inspirar no fundador do cristianismo, Paulo, São Paulo. Quem era São Paulo? Todo mundo sabe. Ele ia de comunidade em comunidade, fundando igrejas e implantando a doutrina cristã, do cristianismo primitivo. Quando ele sentia que a igreja estava consolidada naquela comunidade, ele partia para outra, e depois para outra, e foi fundando igrejas. Mas Paulo tinha uma preocupação, que a doutrina do cristianismo inicial não se perdesse. E aí ele escrevia cartas de volta, que iam no lombo de jumento, de burro, de camelo, né? Mas que chegavam lá. E me chama muita atenção, e aí que eu quero finalizar, pedindo que não percam a esperança. Porque Paulo, quando escreveu uma carta aos Tessalonicenses, no meio da carta ele diz uma frase emblemática: mesmo na desgraça, há graça. Mesmo na desgraça é possível buscar a graça do amor de Deus. Isso é verdade. Olha a Segunda Guerra, por exemplo. Foi na Segunda Guerra que se inventou a bomba atômica, que matou pelo menos 80 mil japoneses nos 2 primeiros segundos. 80 mil. Mas se não houvesse a tecnologia da bomba atômica, talvez não já tivessem salvado 80 milhões de doenças como câncer, como outros tipos de doença, que é curada pela mesma tecnologia que foi criada na crise do mal, mas que, como o bem sempre se empodera historicamente sobre o mal, hoje a tecnologia do mal é utilizada para salvar milhões de vidas. Então Paulo tinha toda a razão. Mesmo na desgraça, há graça. Nós estamos vivendo uma crise profunda em Bacuri, que é uma crise, acima de tudo, ética. Ela é financeira, é de todo sentido. É de falta de conhecimento, é de falta de saúde, mas é fundamentalmente ética. Mesmo assim, para que servem as crises? Para nós tirarmos ensinamentos e melhorar. Portanto, bacurienses, não percam a esperança, porque no fundo do poço só tem um caminho: emergir do poço. Obrigado pela oportunidade.